Eu saúdo os queridos irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor. Para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Estamos iniciando mais uma live da Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, no bairro do Tatuapé. Para quem talvez não me conheça ainda, eu sou o presbítero Reinaldinho da Silva, que há 61 anos, pela graça de Deus, permanece na Igreja o Brasil para Cristo, onde eu aceitei Jesus e me converti ao Senhor, tudo para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 2, é um texto bastante conhecido de quem tem intimidade com as Sagradas Escrituras. Diz a palavra de Deus no capítulo 22, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Preste bem atenção, meu irmão. O Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. Pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram um menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Já os meus olhos viram a tua salvação. Aqui, esse texto que fala realmente sobre a apresentação de Jesus, ele vai até o versículo 38, mas em vista da escassez do tempo, nós vamos até o 30, onde vamos falar apenas de Simeão. A Bíblia diz que Simeão, pelo Espírito Santo de Deus, ele foi à casa do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, o salmista tinha razão quando disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. No outro salmo ele diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outra parte. Portanto, podemos dizer, quando nós estamos na casa do Senhor, sempre acontece alguma coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus está sempre ali. É lógico que nós sabemos que Jesus está em todo lugar. Jesus está aqui neste momento conosco, com o irmão, com a irmã que está participando deste culto. Mas especialmente Jesus nunca falta na igreja, né? Às vezes a gente fica triste que vê o irmão por causa de uma chuva, perde o culto, aleluia. É mais fácil comprar um guarda-chuva e ir para o culto, porque quando nós vamos trabalhar, eu trabalhei mais de 50 anos e eu nunca faltei ao meu trabalho por causa de chuva, meu irmão e minha irmã. E Simeão, acho que era daqueles com chuva, com sol, ele estava na casa de Deus, ele foi na casa do Senhor. E uma coisa importante, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, não deixe de ir para a casa do Senhor. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Eu chego até a dizer que é o melhor lugar que nós podemos estar, a casa de Deus. Eu vou falar uma coisa para o irmão, não fique escandalizado não, mas a casa de Deus até é melhor muitas vezes do que o nosso lar, muitas vezes do que em outros lugares em que nós desejamos ir. Por isso que o salmista diz que ele se alegrava de estar na casa do Senhor. Por isso que ele mesmo diz que ele mais vale um dia na sua casa do que mil em outra parte. E aqui vemos por que Simeão apresentou a Jesus. Por quê? Porque ele foi obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Já pensou se Simeão naquele culto, e muitas vezes nós faltamos culto, às vezes por qualquer motivo. Você já pensou se Simeão naquele culto não estivesse na casa do Senhor? Irmão e mãe, perderia a grande oportunidade de poder apresentar a Jesus Cristo. Jesus foi apresentado com 8 dias.
ele perdia a grande oportunidade do nome dele estar escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Diz o versículo 27 bem claro: pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei. Aleluia. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a sua palavra. Agora, Senhor, pode me levar para a tua glória, porque os meus olhos já viram a tua glória, já viram o teu Filho, aleluia, que é Jesus Cristo, e que naquele dia ou manhã, não falo a hora que ele foi apresentado. E Simeão, eu imagino a alegria de Simeão, quando diz ainda no final, no versículo 30, o último que nós lemos: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Meu irmão, minha querida irmã, seus olhos já viram a sua salvação? Os seus olhos já viram a sua salvação? Eu, graças a Deus, os meus olhos viram há 61 anos atrás, quando eu entrei numa igreja e depois fui batizado nas águas, para cumprir a palavra de Deus. Meus olhos viram a salvação. Que salvação é essa? Salvação é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vidas, quantos estão por aí, por este mundo afora, procurando salvação em tantos os lugares, mas só existe uma salvação. Esse uma salvação é Jesus Cristo. E agora, meu irmão, minha irmã, para encerrar, vou aqui contar um fato que aconteceu comigo há muitos anos, talvez há 8, 10 anos atrás, aleluia, quando uma irmã falando comigo, estava eu e a irmã Ruth falando comigo, aquela irmã estava grávida de 6 meses, se não me engano, e aquela irmã falou: olha, irmão, eu vou querer que o irmão apresente o meu filho ao Senhor. Eu tremi da cabeça aos pés, meu irmão, que era uma responsabilidade muito grande. E essa irmã, além de tudo, ela morava lá na cidade de Poços de Caldas. Mas quando chegou o dia que realmente a criança nasceu, eles nos comunicaram, e lá fomos eu e a irmã Ruth lá para Poços de Caldas. Irmão, imagina a atenção que nós fomos ali para Poços de Caldas, a grande responsabilidade. E chegamos lá, meu irmão e minha irmã, fomos agraciados, fomos realmente recebidos com tanta alegria pela família e por alguns convidados que ali estavam, Pai. E na hora de apresentar, eu levantei aquela criança e todo emocionado e apresentei tal qual Simeão apresentou Jesus. Apresentamos realmente aquela criança. Ao terminar, realmente, no dia seguinte, nós voltamos para São Paulo. E antes de voltar para São Paulo, nós fomos para a rodoviária para comprar passagem. E aquele irmão correndo na minha frente para pagar a passagem para mim. Eu corri também, só que o meu dinheiro não saía do bolso. E o dele saiu primeiro, graças a Deus. E ele pagou a passagem para nós, meu irmão e minha irmã. Mas a maior surpresa não estava aí. A maior surpresa estava quando nós estávamos se despedindo para vir para casa. A mamãe da criança pegou na minha mão com toda a força e falou: vou lhe pedir um favor, meu irmão. Eu falei: pode falar, se eu puder. Eu quero que quando o irmão chegue em casa, escreva uma cartinha para minha filha. Escreva uma cartinha, ela chama Estela, escreva uma cartinha para Estela. Eu pensei, mas escrever uma cartinha para uma recém-nascida não é fácil, não. Mas eu cheguei em casa, pelo Espírito Santo de Deus, passaram 2 dias, eu sentei na cadeira ali e escrevi a cartinha. E eu vou ler rapidamente, que é bem curtinha, o que eu escrevi para aquela criança recém-nascida. Isso nunca tinha me acontecido. E talvez aconteceu para poucas pessoas, se é que aconteceu isso. Escrever uma carta para uma recém-nascida. São Paulo, 15 de dezembro de 2013. Querida irmãzinha Estela, é a menina, a criança. Saudações em nome de Jesus. A paz do Senhor. Você ainda é muito pequena, Estela. Não pode imaginar a emoção tão grande que senti em meu coração
quando cumprindo a palavra de Deus, eu levantei você em meus braços ao apresentar você ao Senhor, igual fez Simeão quando apresentou Jesus. Foi a passagem que nós lemos. Fizemos a mesma coisa. E muitos pastores hoje estão fazendo também, graças a Deus, apresentando crianças. Se nascer seu filho, pequenininho, apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. Não deixe de apresentar. Esta passagem está escrito no livro de Lucas, acabei de ler, capítulo 2, 25 a 29. E foi esta mesma passagem que li e comentei naquela noite do dia 7/12 de 1913. 7/12 de 1913, quando nós fomos para Poços de Caldas apresentar aquela criança. E só para apresentar nós fomos lá. Tão importante, querida Estela, a sua apresentação a Deus. Estelinha, minha querida, agradeço muito a Deus por esta feliz oportunidade. E também agradeço ao seu papai, a sua mamãe, seus avós, que também nós conhecemos muito, que naquela noite estavam radiantes de alegria, estavam felizes, assim como eu e a irmã Ruth. Como falei naquela noite de sua apresentação, o nosso maior desejo é que você, Estela, seja criada nos caminhos do Senhor. Este é o maior desejo que eu fiz naquela noite, aquele pedido que eu fiz aos pais naquela noite. Pois é a maior riqueza que vossos pais podem lhe dar. Um abraço e um beijão de quem muito lhe ama. Reinaldo e Ruth. Grandes coisas fez o Senhor com nós, eu coloquei o versículo, por nós, e por isso nós estamos alegres. Salmo 126, versículo 3, presbítero Reinaldo da Silva. Pois abaixo eu fiz uma anotação que me doeu no coração fazer essa anotação, mas foi com bastante alegria. Preste bem atenção. Estela, talvez quando você crescer e aprender as primeiras letras, irá ler esta humilde cartinha. E não sei se ainda eu estarei nesta terra. Mas eu estou, irmã Estela. Eu estou ainda nesta terra procurando servir ao Senhor. Estou aqui ainda, graças a Deus, nesta terra. Mas pode ter certeza que valeu muito, Estela, eu estar aí. Estes momentos que estivemos juntos, escrevendo uma criança recém-nascida, meu irmão, mamãe. Escrevi esta cartinha com muito amor e muita oração. Aleluia. 2013 foi quando esta criança nasceu. 2013 foi quando nós vamos lá apresentar ela. E eu escrevi aqui que quando ela aprendesse a ler, já deve estar aprendendo a ler. Já deve estar aprendendo a ler. Talvez eu não estivesse mais aqui nesta terra, mas pela misericórdia do Senhor, eu ainda estou aqui, glória a Deus, e que eu possa estar aqui ainda só com uma finalidade. Se não for essa finalidade, eu não quero. A finalidade é servir a Deus, é servir ao Pai, é servir ao Filho, é servir ao Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando grandemente os irmãos e as irmãs que estão participando desta live, em nome de Jesus. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, então mais uma vez diante da Tua santa e bendita presença, Pai, te agradecendo por mais este culto na qual nós estamos participando. Tudo que acontecer aqui seja para a glória do Senhor, Senhor. Recebe e aceita a nossa presença e muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. É um grande privilégio de poder participar do corpo de Cristo. Amém. Deus é Deus, não importa as circunstâncias, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o
Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, e somente dele mais ninguém. Ah, Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. 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 Sempre declare: Deus é Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Há um Deus olhando por você. Creia nisso. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou
onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta hora, neste momento, para estarmos meditando na santa palavra do Senhor. Quero pedir, por gentileza, a você que está neste momento juntos para cultuar o nome do Senhor, que abrisse a sua Bíblia no livro 2 Pedro, na epístola de 2 Pedro, no seu capítulo de número 1, nós vamos, a partir do verso 3, estar meditando na santa e bendita palavra do Senhor. Vejamos o que o Senhor tem a nos oferecer nesta manhã, através da sua palavra santa. 2 Pedro, capítulo 1, o seu verso de número 2. Vamos meditar na palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da concupiscência que pela corrupção há no mundo. Amém? Graças te dou, meu Pai, por este momento precioso que o Senhor nos concede para estar meditando na tua palavra santa.
Deus, direciona neste momento as nossas vidas, a minha vida, a vida de cada um que está neste momento cultuando o teu nome, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos conceder neste momento, através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos conceder a unção dos altos céus, nos ajudar para que possamos meditar, transmitir e entender a tua palavra. Fica conosco, nos abençoa com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Graças a Deus por este momento, graças a Deus por a oportunidade de estarmos para meditar na santa palavra do Senhor, que o Senhor nos concede nesta manhã. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, que todos nós, os servos de Deus, precisam e nos é concedido pelo seu divino poder. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, que nos é concedido pelo divino poder de Deus. Que maravilha, que privilégio é para todos que alcançam esta graça, esta misericórdia de poder ter o conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, que só nos é concedido através do próprio Deus. Ele é quem nos concede esta graça, é quem nos concede este privilégio de poder termos o conhecimento que nos é concedido pelo seu divino poder. E não é poucos o que nós já temos ouvido falar. Eu não entendo a Bíblia. Não consigo entender a Bíblia. Eu leio, mas não entendo o que estou lendo. Eu não consigo ler a Bíblia. Outros, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo. Isto nós temos ouvido muito e é uma verdade pura. Nós não temos nenhuma condições de termos entendimento da palavra do Senhor se pelo próprio Senhor não nos for concedido. Se o Senhor não nos der este entendimento, fica em vão o nosso entendimento. Não temos nenhuma capacidade, nenhum poder, nenhuma sabedoria para entendermos a palavra do Senhor. Mas o Senhor, com a grande misericórdia, concede esta graça para os seus servos, que assim nele confia. E o apóstolo Pedro vem, através deste capítulo, nos concedendo um grande ensinamento, nos dando um conselho e nos ensinando para nós o que é preciso, o que devemos fazer, como nos comportar diante do Senhor, o que é preciso para alcançar esta bênção que só dos altos céus nos é concedida. E ele, muito preocupado, o apóstolo Pedro, preocupados com os seus seguidores, com aqueles que estavam sempre presente, ouvindo a palavra do Senhor, ou que já mesmo tinha o conhecimento, mas ele aconselha para que possamos continuar alcançando, recebendo este conhecimento, precisamos estarmos firmes na palavra do Senhor. Visto isto é quando já estamos libertos de todos os embaraços que o mundo nos oferece. Então, nós entendemos o que ele está nos ensinando ou nos aconselhando neste momento, que é quando nós já estamos livres dos embaraços que o mundo nos oferece, assim nós conseguimos entender e conhecer a palavra do Senhor que Ele mesmo nos concede. É impossível a pessoa que estiver entrando a sua mente no mundo, que estiver ligado com as coisas mundanas, que estiver envolvido com os embaraços que o mundo oferece, ter uma mente aberta para entender a palavra do Senhor. Não há condições. Se
estivermos com a mente voltada para o mundo, como podemos entender a palavra do Senhor? Então, é o que ele nos fala, que nós temos as condições de entender a palavra do Senhor desde quando não estivermos envolvidos com os embaraços que o mundo nos oferece. Então, esta é a condição de cada um que queira ter entendimento da palavra do Senhor, se livrar dos embaraços do mundo, se livrar das coisas que o mundo nos oferece, para termos a nossa mente limpa, o nosso coração limpo e pronto para entender e para conhecermos o Senhor. Entender a palavra do Senhor. Como conhecer o Senhor? Como conhecermos a Deus e o Senhor Jesus? A única maneira que temos de conhecer a Deus e o Senhor Jesus é através da sua palavra santa. É a própria palavra do Senhor que nos ensina, que nos ajuda, que nos orienta a conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor Jesus chegam até nós, os seus servos, através da sua palavra santa. Quando lemos que o Senhor é quem nos concede este conhecimento, óbvio que vem através da palavra do Senhor. É através da santa palavra que vem o conhecimento, porque só através da palavra do Senhor é que possamos conhecer o Senhor Jesus, conhecer o nosso Deus. E assim o Senhor nos concede esta grandiosa bênção. Aí sim, temos as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas e pela fé alcancemos e participemos das divinas bênçãos de Deus através de Jesus. Aí sim, depois que nós já temos o nosso coração lavado, purificado pelo sangue de Jesus, temos a nossa mente lavada, limpa, temos o nosso ser totalmente entregue para o Senhor, aí sim nós temos condições de entendermos a palavra do Senhor. Só através desta bênção, através de um coração limpo, de uma mente limpa das coisas lá de fora, das coisas mundanas, quando já temos o nosso coração, a nossa vida voltada para o Senhor, aí sim, aí temos o privilégio de alcançar o conhecimento do Senhor que nos é concedido pela palavra santa. Mas entendam que ainda é necessário estimular a nossa fé. Vejam que ainda é necessário estimular a nossa fé. Com a nossa fé estimulada, nós conseguimos alcançar dia após dia as bênçãos do Senhor. O conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento do nosso Deus, através da palavra santa. É necessário estimular a nossa fé. Vejamos o que nos continua dizendo a palavra do Senhor. Vamos ver a partir do versículo 5, o que nos diz. E vós também, podendo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Viste quantas qualidades precisamos para que continuemos alcançando as bênçãos do Senhor, para continuarmos tendo o conhecimento do Senhor. Então, nós vimos que precisamos estimular nossa fé para continuar abençoando, para continuar
alcançando as bênçãos do Senhor. Precisamos estar ativamente empenhados no crescimento espiritual. Precisamos nos esforçar o máximo para cultivar e perseverar a nossa fé. Prestemos atenção. Precisamos estar ativamente, espiritualmente empenhado no crescimento espiritual. Precisamos nos esforçar o máximo para cultivar e perseverar a nossa fé. Quantas vezes nós já ouvimos que começar é fácil, mas continuar, perseverar até o fim é o difícil. Então, aí está o conselho do nosso precioso apóstolo Pedro, homem de Deus, homem íntimo do Senhor Jesus, homem que teve comunhão com o Senhor e sabe muito bem do que ele está falando. Se é uma pessoa que nós possamos enxergar dentro da palavra do Senhor e ver como se nós estivéssemos vendo pessoalmente a pessoa de Pedro, que intimamente andava com Jesus, que passou por tudo isso que ele deixou escrito, para que ele alcançasse a virtude, a graça do verdadeiro conhecimento de Deus. Ele passou primeiro por tudo isso que ele está nos aconselhando a passar, a seguir, a termos em nós. O apóstolo Pedro, ele sim, ele passou por momentos difíceis, momentos complicados, mas conseguiu alcançar, por graça e misericórdia de Deus, tudo isto que ele está nos orientando, que ele está nos aconselhando. Ele alcançou e nos preocupou. E se preocupou em nos ensinar, em nos aconselhar. E precisamos estar ativamente empenhados no crescimento espiritual. Se não estivermos empenhados no crescimento espiritual, logo nós ficamos estacionados ou voltamos para trás. E como eu acabei de falar há pouco, começar é fácil, o difícil é continuar, perseverar até o fim. E é necessário continuar e perseverar até o fim para continuar alcançando as bênçãos, tendo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, que Ele nos concede, estando com a nossa fé ativa, estando com a nossa fé estimulada para continuar alcançando as bênçãos do Senhor. De grande importância para nós. Precisamos nos esforçar ao máximo. Se nós não nos esforçarmos ao máximo, nós não iremos conseguir prevalecer com a nossa fé, continuar perseverando com a nossa fé. Então, para que a nossa fé esteja presente sempre, de maneira que agrada ao Senhor, é necessário que possamos estar com a nossa fé estimulada, ou seja, com a nossa fé em ação, com a nossa fé sempre crescendo no Senhor, com a nossa fé sempre ativa para alcançar as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Para cultivar e perseverar na nossa fé, precisamos estarmos espiritualmente empenhados na bênção, na graça do Senhor Jesus, que nos é concedida. Vejamos: fé, virtude, ciência ou conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Tudo isso para que não venhamos ficar estéreis no conhecimento.
Tudo isso necessitamos. Necessitamos de fé, necessitamos de virtude, necessitamos de ciência, que é conhecimento, necessitamos de perseverança, necessitamos de piedade, necessitamos de paciência, amor fraternal, caridade, tudo isso para que não venhamos ficar estéreis no conhecimento. Já pensou nessa palavra estéreis no conhecimento? Nós sabemos muito bem o que diz esta palavra estéreis, que quer dizer infrutíferos. Ficarmos com a nossa mente, o nosso coração estéreis é muito perigoso. Quando esta palavra nos refere ao sentido espiritual, ao lado espiritual, nós precisamos tomar muito cuidado para não termos a nossa mente e o nosso coração estéreis. Porque uma mente e um coração estéreis está infrutíferas. Ela está sem dar nenhum fruto para Deus. E não dando nenhum fruto para Deus, quer dizer que estamos com a nossa fé morta quando não damos nenhum fruto para Deus. E assim também não temos as condições de alcançar o conhecimento, a sabedoria, de alcançar o poder de conhecer o Senhor Jesus, de conhecer a Deus, de conhecer os mistérios de Deus, de alcançar as virtudes, de alcançar graça, de alcançar o poder dos altos céus, de alcançar a sabedoria, tudo que nós necessitamos, principalmente quando se refere às coisas espirituais, não podemos, não temos, não conseguimos, se não for através do próprio Deus, que Ele próprio, nos diz: sem mim nada podeis. Quando Ele se refere sem Ele nada nós podemos fazer, nós também já entendemos: sem Ele nada nós podemos ter. Nós não podemos fazer sem Ele. Sem Ele, a vida não tem sentido. Então, é necessário todas essas qualidades que nos foi deixado para que possamos continuar alcançando as bênçãos do Senhor. Vamos no versículo 6, que nos diz justamente o que acabamos de ler. E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. O versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 nos diz: pois aqueles em quem não há estas coisas é cego, e nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, os versículos que acabamos de ler, acabou de completar o que é necessário, o que precisa para nossas vidas, para que possamos ter esta graça do conhecimento de Deus, do Senhor Jesus, de alcançar as suas virtudes, o seu poder, de sermos agraciados por Deus em continuar perseverando no conhecimento, estimulando a nossa fé, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo no poder de Deus. Nós necessitamos de tudo isto para continuar
a nossa fé viva. Para continuarmos cultivando a fé, é necessário que tomemos posse de todas estas bênçãos que Ele nos concede, através das suas promessas santas e gloriosas que Ele deixou para nós e que, pela fé, nós alcançamos de Deus. Leamos o versículo de número 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Procurar manter firme a nossa eleição. É muito precioso isso. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, procurando permanecer a nossa eleição, que privilégio, né, de sermos eleitos por Deus. Fazendo isto, nós nunca e jamais tropeçareis. Mas, viu a lista que nos foi dada para que venhamos permanecer sem tropeçar? Viu? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade, tudo isso, para que não venhamos ficarmos estéreis no conhecimento de Deus. Uma lista muito grande, muito boa, que está relacionada aí com os frutos do Espírito Santo, que nós, os cristãos, devemos procurar obter, termos em nossos corações estas virtudes, estas bênçãos, para ficarmos livres dos embaraços, para permanecermos firme, fiel ao Senhor Jesus, para continuarmos recebendo as ricas bênçãos dos altos céus, para continuarmos com a nossa fé viva e eficaz perante Deus. Está aí o conselho, o aviso que o apóstolo Pedro nos deixou, e ele, preocupado, no finalzinho da sua vida, ele estava preocupado, e com esta preocupação ele teve a inspiração divina para escrever estes preciosos versículos que estamos lendo, e para poder ficar mais entendido, possamos continuar meditando. Ele vai até o versículo 21, e nesses versículos a partir do 3 que nós lemos até o 21, vocês encontram ouros escondidos, encontram bênção, encontram paz, felicidade, encontram alegria, porque quando você consegue entender e atrair para dentro de si este conselho, esta bênção, com certeza você será abençoado. Nós seremos abençoados por Deus quando meditamos na palavra do Senhor e conseguimos entender, atrair para dentro de nós, guardar em nossos corações e procurar colocar em prática. Isso traz uma grande e preciosa bênção para as nossas vidas. Isso traz ouro, tesouros escondidos dentro dos nossos corações. Não é o ouro perecível, não é o ouro que compra com dinheiro.
é o ouro que só o Senhor nos concede. Não falamos neste momento de coisas materiais, estamos falando de coisas espirituais, espiritualizando a palavra e os versículos que estamos lendo para dentro de nós. Então, quando eu falo que nós encontramos ouro escondido, eu estou falando de coisas preciosas divinas, de coisas preciosas dos altos céus. Eu estou falando das virtudes de Deus para as nossas vidas. Eu estou falando do grandioso poder, da graça divina que nós alcançamos quando nós conseguimos entender a palavra do Senhor, guardá-la nos nossos corações, quando nós conseguimos assimilar tudo que o Senhor está nos falando, quando estamos lendo um verso, quando estamos lendo uma passagem, quando estamos lendo a palavra do Senhor, é de ampla importância que nós busquemos no próprio Deus, o entendimento, para que possamos assim entender de maneira precisa a palavra do Senhor. E graças damos ao Senhor neste momento. Eu creio que todos que estão neste momento meditando na palavra do Senhor estão alcançando tesouros dos altos céus. Estão alcançando bênção e graças em entender o que é necessário para que possamos conseguir alcançar o conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, que nos é dado neste momento, nesta palavra, através do seu servo, o apóstolo Pedro, que nos orienta neste momento. É de muita importância o conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, por isso ele nos preocupa, por isso ele se preocupa em nos ensinar neste momento a santa palavra do Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Que Deus envia dos altos céus o poder de abrir a nossa mente, de abrir os nossos corações, o nosso entendimento para podermos conhecer o Senhor Jesus, conhecer a Deus, coisa preciosa, através da sua santa palavra, que nós temos sempre em mão e devemos ter sempre em nossos corações. A santa e bendita palavra do Senhor, o poder do nosso Deus. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nos dando conhecimento, nos ajudando a crescer na fé, nos ajudando a perseverar a nossa fé, nos ajudando a estimular a nossa fé, nos ajudando a continuar firme na santa presença do Senhor, perseverando sempre para sempre sermos abençoados pelo nosso Deus. Grandioso e eterno Deus, graças te dou, Senhor, por este momento que o Senhor nos concedeu, pela tua palavra que foi lida, que foi explanada, que o Senhor nos concedeu segundo o teu Espírito para estarmos falando. Que cada um de nós venhamos ter alcançado esta bênção, alcançado a misericórdia do Senhor para entendermos a tua palavra e nos conhecer ao Senhor através da tua palavra santa. Fica conosco e nos abençoa com a tua bênção dos altos céus. Abençoa todos que neste momento reservou o seu tempo para estar cultuando a ti, para estar ouvindo da tua palavra santa. Fica conosco e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Ficam todos com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Até uma próxima oportunidade, quando o Senhor nos conceder, para estarmos mais uma vez falando da palavra do Senhor, meditando na santa palavra do Senhor, que faz muito bem para cada um de nós. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Amém. Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para louvar teu santo nome. Amém.
Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração o teu moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. A paz do Senhor. Nesse momento final do nosso culto de hoje ao nosso Deus, quero aproveitar a oportunidade de agradecer a você pela sua participação conosco. Deus grandemente abençoe tua vida e tua família. E também convidá-lo para no próximo domingo, 7 horas da noite, culto presencial em nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número
76. E nesse domingo nós estaremos tendo o culto de ceia do Senhor. Próximo domingo, dia 7 de março, às 7 horas da noite, culto presencial de ceia do Senhor em nossa igreja, a Rua Francisco Marengo, número 76, o Brasil para Cristo, no Tatuapé. Você é nosso convidado, nossa convidada, para participar conosco. Como também, sempre com a permissão do Senhor, todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, culto online no YouTube, no Facebook. Agradecemos a tua participação e te convidamos para, na próxima quinta, estar conosco, permitindo assim o Senhor. Nesse momento eu quero orar com você, invoquemos o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tão maravilhosa e grande oportunidade que nos concedesses de cultuar a Ti, pela Tua presença conosco, Senhor, pela comunhão maravilhosa, pelo Teu grande amor, pela salvação em Cristo Jesus e pela atuação do Santo Espírito do Senhor em nossas vidas, nossa gratidão. Pelo que Tu és e pelo muito que tens feito a cada um de nós, nós te agradecemos. Invocamos a Tua bênção, Senhor, a cada vida que está conosco participando desse culto, cada lar, cada família representada. Dá a Tua bênção, da Tua paz, da saúde, da alegria, da vitória, vendo em conta cada necessidade, suprindo, curando as enfermidades, resolvendo os problemas, abrindo as portas, capacitando, orientando, vivificando, santificando e dando a Tua bênção e a Tua paz. Nós carecemos de Ti e invocamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor, dá a Tua bênção a cada vida, a cada lar, a cada família representada. Fica conosco e obrigado por tudo. É o que eu te suplico, sempre te agradeço, em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso eterno Salvador. Amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, Seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, conosco permaneça, e com o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso brado de vitória, você conhece Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um forte abraço, que Deus grandemente abençoe a tua vida e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.